Olá, bem-vindos a mais um Diário do Romance. Deixa eu colocar aqui meu fone. Bem-vindos, a gente está no nosso 5º encontro. É uma alegria estar aqui com vocês, ajustando um pouco a câmera. Mais uma vez, eu não sei o que me dá, que eu corto a minha cabeça todas as vezes. Gente, bem-vindos ao Diário do Romance. Esse é um programa diário, sempre das 11h30 ao meio-dia, onde a gente vai discutir detalhes pertinentes à construção do romance, que é um gênero maratona, vamos dizer assim. É um dos gêneros mais longos, um dos mais extensos, um dos mais complexos, muito semelhante à arquitetura em muitos sentidos, e a gente está sempre conversando. Bom dia, Lúcia, bom dia, Cíntia, bom dia, Márcia, como vai? Tudo bom? Eu tô aqui um pouco, deixei para o meio da câmera. Oi, Simone, tudo bem? Olá, Liliane, bom dia, tudo bom, Liliane? Liliane, preparei algumas coisas para vocês. Olá, alô. Oi, Patrícia, como vai, Juarez, tudo bem? Gente, maravilha, eu acho que a gente está cada vez mais ágil aqui nas entradas, né? Bom dia, Silvio, tudo bom? Gente, para quem está entrando pela primeira vez, conhecendo o Diário do Romance hoje, ele é trazido para vocês pelo Escrita Criativa. Não se esqueçam de se inscrever no escritacriativa.net.br. Vocês vão receber dentro de poucos dias o projeto que eu inscrevi no PROAC, né? A gente vai ter uma bolsa PROAC que está rolando aí agora. Então, se vocês quiserem dicas, eu preparei 3 vídeos incríveis, modéstia à parte, porque são 3 vídeos que tem muito conteúdo. É 1h30 da discussão sobre a construção de um projeto. E esses encontros que a gente tem aqui são uma contrapartida de uma bolsa que eu ganhei para escrever Dionísio em Berlim, um título provisório de um romance. Eu vou anunciar para vocês muito em breve o título verdadeiro desse romance, não é? A ideia é sempre discutir uma das questões pertinentes. Olá, Rafaela, olá, Ana, Duílio, tudo bom? Guacira. É sempre discutir alguma questão pertinente à produção do romance, que vocês possam também trabalhar na casa de vocês, no espaço de vocês, e a gente sempre se encontra aqui depois para conversar sobre o romance. É quase como um Alcoólatras Anônimos de escritores, basicamente, né? A gente poder dividir algo... Não, ainda não, Ana, hein? Se inscreva lá que eu vou mandar, tá? Eu vou mandar, acho que a partir da segunda-feira, para quem ainda... Para uns ou outros eu já mandei, porque eu enviei essas aulas há um tempo atrás. Mas tem gente que não recebeu ainda, então se inscrevam. E aí, bom, gente, para quem ainda não sabe, é só clicar aí num dos cantos superior direitos, vocês recebem as notificações. Tá bom? Tá bom, Renata? Tudo bom? Simone, bom dia. Gente, então, sem mais delongas, porque o nosso tempo é sempre curto, eu separei aqui algumas das dimensões, algumas das questões que vocês colocaram ontem, né? A gente começou ontem a conversar sobre a construção do personagem, Alcoólatras Anônimos. Pois é. Só que a discussão é muito grande, é infinita, né? No meu curso de escrita criativa, a gente discute isso em pormenor, né? Nesse espaço aqui, a gente vai conversar sobre algumas das questões que vocês colocaram. Quais são as questões que vocês colocaram? Né? Fazer uma pequena abordagem sobre os personagens que se encontram hoje na literatura. Eu queria começar a perguntar para vocês quais personagens dos livros que vocês leram, vocês mais gostaram? Quais personagens dos livros que vocês leram que vocês acharam mais fascinantes? Né? Quais são os personagens que cativaram vocês do começo ao fim dos livros que vocês já leram? Tá frio hoje, né? Mas não tá tão frio assim, eu vou tirar essa blusa aqui. Capitu, Simone. Pois é, Capitu ela é sempre trazida. Oi, Graciana, tudo bom? Capitu. Bom dia, Bia, bom dia. Que mais? Além de Capitu, Capitu é muito fácil. Deputado Rodrigo Cambará, Móveis Rústicos. Deputado Rodrigo Cambará, Raskolnikov, Rosana, muito bom. Raskolnikov, pois é, Raskolnikov, Ana Karenina, maravilhoso. Dorian Gray, que mais? Dorian Gray é muito bom. Dorian Gray é impressionante, do Oscar Wilde, né?
Raskolnikov, que para quem não sabe, é o protagonista de Crime e Castigo. Gosto de Sancho Panza, perfeito. Radcliffe, Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, né? Ah, sim, do Tempo e o Vento. Ah, do Tempo e o Vento, claro. Carrie a Estranha, Sherlock do Joe, olha só, Carol, veja só. Florentino Ariza, do Amor nos Tempos do Cólera, muito bom. André, do Lavoura Arcaica, gente. Raduan Nassar, poderosíssimo. Holden Caulfield, do Apanhador nos Campos de Centeio, fantástico. Julian Sorel, do Vermelho Negro, não é? Raskolnikov, é isso mesmo. Henry Chinaski. Da onde que é Henry Chinaski, Rosana? Gente, Berisha, abriu despedaçado, verdade, olha só, que bacana, muito bom. Bom dia, Cileide, tudo bem? Gente, eu destaquei alguns dos personagens, essa foi uma pergunta que a Liliane fez ontem, pra gente conversar sobre alguns dos personagens. Eu gostaria de destacar um lugar comum, como a Simone trouxe um lugar comum, eu vou destacar um lugar comum porque eu acho que tem alguns lugares comuns que são realmente clássicos, né? O clássico é um lugar comum e é um lugar comum que não se esgota. Essa é a maravilha do clássico, dos clássicos. E um dos lugares comuns que eu estou destacando aqui é a figura do Bukowski, o alter ego do Bukowski, claro. É a figura do Don Quixote. Eu costumo colocar Don Quixote e... Aqui, eu não mostrei direito, gente. Substituí um pouco a minha carinha. Barba Ensopada de Sangue, ele não tem nome, é o do Galera, né? Cervantes e Flaubert. Por que Cervantes e Flaubert eu coloco na mesma... Por que Bovary e Quixote podem ser colocados num mesmo patamar? Porque ambos são extemporâneos, né? Você vê que são dois grandes clássicos da literatura, principalmente da literatura romanesca, não é? São dois grandes clássicos, são obras que, de alguma forma, redimensionaram os rumos da literatura. O Don Quixote é um dos inícios do romance, né, do gênero do romance. Para muita gente, o Don Quixote ele inaugura o gênero, não é? Muita gente contradiz isso, contesta isso, dizendo que Don Quixote ele é uma obra isolada num tempo, porque muita coisa, nada surgiu antes de Don Quixote que fosse parecido com Don Quixote, e depois de Cervantes ainda se ficou 2 séculos sem, de fato, produzir nada parecido com o que era o romance. E por que Don Quixote e Bovary eles se encontram mais ou menos na mesma construção? Porque eles são extemporâneos, porque eles são sujeitos cujo humor e cuja tragédia se dá justamente pela diferença entre a subjetividade deles e o tempo deles, né? Don Quixote é aquele sujeito que vive num outro tempo, né, muito anterior ao dele e muito mais nobre, muito mais honrado. Ele vive num tempo literário, ao passo que o cenário, os outros personagens eles estão num tempo real. Eles estão num tempo real, claro que estão num tempo literário também. Mas isso é muito interessante, porque o humor ele se dá na diferença entre o contexto, né, de Cervantes, Don Quixote, e o modo como esse personagem vê o mundo. E da mesma forma, a gente tem essa figura de uma mulher, né, de uma mulher que está muito além do seu tempo, que é Madame Bovary, né, e que tem sonhos, anseios, desejos de uma mulher do século XX, vamos dizer assim. Claro que na verdade ela é do século XIX. Ana Karenina também se encontra na escola de Madame Bovary, né, de Emma Bovary. Nesse sentido. E ela é uma pessoa com insônias por justamente estar vivendo num tempo que não condiz ao tempo dela. Ela vive num tempo, de alguma forma, muito tradicional, muito aristocrático, muito conservador. E ela, claro, que também de uma forma um pouco conservadora, manifesta os seus anseios, as suas paixões, o seu desejo por ser mais, por viver mais, por ter um amor
por ter uma expressão amorosa outra, não é? E você vê que Madame Bovary é muito atual, porque hoje em dia a gente ainda convive um pouco com as noções mais, vamos dizer, mesquinhas do amor, né? Mais mesquinhas do relacionamento, né? Me parece que todas essas revistas Cláudia, Nova, Marie Claire, elas vivem um pouco da patologia do desejo, nesse sentido de vivem um pouco desse desejo de que a vida seja muito mais do que esse cotidiano pequeno burguês que é o nosso, né, em muitos sentidos. Bom, gente, além de Dom Quixote e além de Emma Bovary, eu gostaria de destacar um que a Rosana acabou de destacar, que é o nosso querido Raskolnikov, né? Gente, quem não leu esse pequeno livro, pequeno grande livro, não demore para pegar e não demore para ler, gente. É um romance psicológico esse. Se vocês querem entender o que é um romance psicológico, vocês leiam Don Quixote, Crime e Castigo. Vocês vão entender, por exemplo, o Woody Allen lendo Crime e Castigo, porque todos os filmes dramáticos do Woody Allen, todos os personagens dramáticos do Woody Allen são baseados no Crime e Castigo. Desde Match Point até aqueles outros. Você vai ver que tem grandes reedições do Crime e Castigo no cinema e na própria literatura. A ideia de culpa, a ideia de remorso, a ideia de ambição, de alguma forma o pacto mefistotélico está aqui presente, não é? Na figura desse Raskolnikov, que é um jovem que comete um assassinato, né? Lá pela página 100, ele mata a mulher que o hospeda, não é? E a filha dele, né? Que são mulheres medíocres no ponto de vista do Raskolnikov. E depois ele se avê com isso, ele se avê com crime. Ele é uma pessoa normal, uma pessoa como nós, não é um sujeito perverso, né? É um sujeito neurótico, normal, pobre, né? E eu acho que por que é um personagem fascinante? Porque ele nos cativa, porque a gente já tem uma visão interior desse personagem, sem um romance psicológico, a gente navega um pouco pela interioridade desse sujeito e a gente acompanha o drama desse sujeito, né? O Dostoiévski consegue nos conduzir dentro da personalidade do Raskolnikov. E por isso, por ele se aproximar tanto da gente, é que ele é um personagem incrível. Alguém falou aí de O Amor nos Tempos do Cólera. Eu gosto muito dos personagens de 100 Anos de Solidão. Os personagens de 100 Anos de Solidão são fascinantes porque eles se integram numa família. Os nomes dos personagens são muito parecidos uns com os outros. De modo que quando a gente vai lendo, a gente muitas vezes se confunde, né, Rosana? Mas pode ver, Rosana, Match Point Crime e Castigo, e aí tem muitos outros filmes que são Crime e Castigo, né? Isso é basicamente Crime e Castigo e Tennessee Williams, né? Tennessee Williams tá em Woody Allen, assim, cuspido escarrado, gente, já posso falar. E por que os Buendias dos 100 Anos de Solidão me fascinam? Porque de alguma forma eles se confundem na leitura. Eles são construídos para se confundir, né? De alguma forma, essa noção do ar de família, da saga dos Buendia, são traduzidos de uma forma fascinante, um pouco pela confusão entre os personagens. Os personagens eles não se destacam apenas pela sua singularidade, mas também pela sua capacidade de se imiscuírem com outros personagens. E isso o Gabriel Garcia Marques faz de uma maneira fascinante, né? Do que eu estou falando? Um pouco do que a gente conversou no DR4, no nosso encontro de ontem, né? Da possibilidade de identificação, da possibilidade de confusão entre vozes, né? Existe um tarô do Macondo que é maravilhoso, de uma artista colombiana com os arquétipos de 100 Anos de Solidão, fascinante. Eu também fiz o mapa genealógico, mas que legal isso, Rosana, eu vou dar uma procurada nisso aí. Poxa vida, depois põe nas fotos lá do nosso grupo fechado. Eu li 100 Anos de Solidão em 24 horas, numa viagem de Salvador para São Paulo. Eu estava sem dinheiro na época, era um moleque, estava sem dinheiro para comer, eu ficava lendo 100 Anos de Solidão. Mas assim, estava sem dinheiro para comer porque eu fui responsável, acabou o dinheiro, não é porque eu estava mendigando. Outro grande personagem
Gente, eu vou falar pouco desse, mas pouco se fala desse. Eu acredito que vocês têm que descobrir esse cara, que é o João Antônio. João Antônio, nesse livro, Leão de Chácara, tem uma novela dentro desse livro que se chama Paulinho Perna Torta, que é o nosso mafioso do Bexiga. Paulinho Perna Torta é um engraxate que sobe na vida, mas sempre no mundo do crime, sempre no submundo de São Paulo. E a obra começa com o final, né? Do. Né, Chores? A obra Ai, é muito engraçado isso, gente. Eu tô adorando essa parada. A obra abre com um final, o cara ele abre um grande bordel, uma casa de jogo, um negócio assim. E é a ascensão em queda de Paulinho Pernatorta. Paulinho Pernatorta é uma das grandes figuras da literatura brasileira, gente. Anotem isso, Leão de Chácara, Paulinho Pernatorta. Vou terminar com um personagem aqui, com uma dupla, que aí isso de alguma forma entra na nossa discussão de que muitas vezes a autoficção é maravilhosa, muitas vezes derivar um personagem da nossa própria personalidade é uma atividade heróica também, é uma atividade corajosa, né? Ela nasce muitas vezes desse, o que eu posso dizer além do meu mundo? Sobre quem que eu posso falar além de mim? Né? Que é uma figura que eu conheço tão pouco, não é? Inclusive, já que eu conheço a mim tão pouco, como que eu posso conhecer o outro, não é? Coloque em questão isso, tá, gente? Bom, vocês estão vendo aqui, esse livro talvez seja um dos marcos, sem dúvida, um dos marcos da literatura contemporânea. Roberto Bolanho, chileno, nasceu no Chile, passou a adolescência dele no México, voltou para o Chile, foi preso, fugiu para o México de novo, depois foi para a Espanha, viveu como ambulante, vendendo bijuteria numa praia em Blanes, e foi retornar ao Chile só depois de se tornar muito famoso. Detetives Selvagens conta essa história de alguma forma, né? Conta um pouco a história dessa figura, desse poeta, porque o Roberto Bolanho é um romancista, mas quando ele reaparece póstumo, ele faleceu em 2003, é publicada a Universidade Oculta, a Universidade Escondida, que é toda a produção poética dele. Bolanho era um grande admirador dos poetas, e o Bolanho conta de alguma forma a história, ele cria um alter ego dele, que é Arturo Belanho, né? Nesse livro, e é impressionante. Se 100 Anos de Solidão é um livro impressionante por conta das fusões e confusões dos personagens, esse livro ele cria muitos personagens, ou seja, ele constrói figuras e mais figuras, uma verdadeira comunidade literária. Inclusive ele começa, né, é um grupo de escritores, de poetas e tal, de uma escola chamada Realismo Visceral, não é? Ele começa com um diário, depois ele passa por apontamentos desses diversos personagens, Albert Moore, Carlos Monsiváis, Amadeu Salvatierra. Ele vai construindo essas vozes de vários personagens. Então essa obra é uma obra monumental do ponto de vista da construção dos personagens. E o Arturo Belanho e o Ulisses Cruz, que é o alter ego do Santiago, que foi o melhor amigo do Bolanho, né, que foi morto tragicamente, atropelado por um carro anônimo numa madrugada aí no México, e teve o destino como de muitos dos poetas latino-americanos, ou seja, de alguma forma essa obra é uma obra que fala, que aponta a dimensão mais singular e um pouco mais dramática e trágica dos poetas menores, dos poetas esquecidos, dos poetas que nascem em países que são países pobres, são países que não têm os destaques, os prêmios, as premiações dos outros países, dos países anglo-saxões e tal. Bolanho é incrível, gente. Se vocês não descobriram, esse cara, descubram. Eu tô para comprar a edição espanhola, eu vou comprar a edição espanhola quando eu for acompanhar vocês para Barcelona e para Berlim. A gente vai terminar esse diário do romance em Berlim, porque esse livro se chama Dionísio em Berlim, e eu já tenho a passagem comprada, vou viajar dia 6 de setembro e vou com vocês para lá, vou gravar os nossos encontros lá,
E vai ser fascinante, né? Vocês já imaginaram o que vai ser falar desses personagens, falar dessas cenas e levar para lá e para falar, olha, essa cena mudou porque eu vi isso e vi aquilo. Enfim, gente, é um pouco justamente a ideia de construir esses pormenores, né? Agora, eu vou ler um trecho para vocês para terminar o nosso encontro de hoje. Vou falar um pouco sobre a construção do personagem que eu estou erigindo, que é o protagonista, essa figura Dionísio, né? Que no capítulo 2 tem esse nome de Eleu. Né? E qual que é a grande base de Dionísio, gente? Eu fui para Tailândia e lá eu escrevi Os Amantes da Fronteira, que é a primeira parte dessa trilogia das longitudes, né? A trilogia do estrangeiro. Os Amantes da Fronteira, quem ainda não adquiriu, adquira. Entre no site da Livraria Cultura, compre lá, encomende, enfim. E essa figura de Dionísio, ela nasce depois da figura dos Amantes da Fronteira. Os Amantes da Fronteira falam de uma alteridade, de uma relação com a alteridade do ponto de vista da meditação, do budismo, né, da tentativa de alguma forma, de anular os prazeres, da tentativa de se distanciar dos prazeres, né? Que é uma das formas que hoje em dia se encontra, que encontra muita exponência na yoga, na filosofia oriental e tal. Só que o Dionísio é uma outra figura, é uma figura muito mais próxima de nós, né? Em que sentido? Porque o Dionísio é uma figura que é um personagem que tenta encontrar um equilíbrio chiquérrimo. É muito chique. Ah, legal, vou procurar, Rosana. Vou procurar. O Dionísio, ele é uma figura que tenta encontrar o equilíbrio nos excessos, né? Ele tenta encontrar um equilíbrio na abundância, né? E é o que se fala. Eu vou ler para vocês esse trecho, vai ficar muito mais claro. Vou puxar aqui o meu computador, que é um pouco o meu painel aqui. Eu destaquei esse trecho, ele se encontra lá na página do Escrita Criativa. Depois, se vocês quiserem, vão lá, deem like. Gente, deem like nesse vídeo agora, porque é muito importante para mim que vocês deem like, porque é uma forma desse vídeo circular mais. Eu quero que realmente essa discussão alcance a maior quantidade possível de pessoas, tá? Então, por favor, se vocês puderem, deem like aí, ó. Adorei, é isso. Quem não deu like, aí, gente, é isso. Amei, gostei. Eu vou ler o trecho para vocês agora. Dali principiou o verdadeiro palmilhar. Percorreu a face da terra ao lado de Sol. Sol é uma das personagens que Dionísio encontra. Viva, nossa, eu tô vendo uma chuva de likes aqui agora. Que estava cega. Por que essa coisa da cegueira? Porque a protagonista, a personagem que conta essa história, ela é cega. E todos os vínculos desse romance, eles são feitos por identificação. Ou seja, as figuras, lá pelas tantas, se fundem com Dionísio e cometem suas loucuras. Justamente porque esse livro é uma reedição das Bacantes. Gente, se vocês não leram as Bacantes, leiam as Bacantes. É muito bom as Bacantes. É uma história de 2000 anos. Leiam as Bacantes, ela fala muito das nossas paixões de agora, tá? Retornando à leitura. Percorreu a face da terra ao lado de Sol, que estava cega por entender ao seu lado o muito mais. Como loucos andarilhos migrantes de ponto em porto, aldeia em monte, templo ao poente, mendigavam, cruzavam grandes cidades, provavam das massalas e das pácoras de rincões encardidos, iam escutando as vozes das gentes, as mãos gestando no ar imagens outras que as que entendiam. Eleu, amor, enseguecido pela poeira, pela nuvem das estradas, filho dos vira-latas, banhando-se em rios sagrados, agora você entendeu que havia um ápice, que a arte estava no mirar e na pele, nas concepções diárias. Não bastava privar-se, aí que está a questão, não bastava privar-se. Para Dionísio, diferente de Buda, não adianta, a gente não consegue se isolar. Né? Ou a gente consegue, mas a gente perde a vida, a gente joga o bebê com a água do banho nesse sentido. Né? Não bastava privar-se, não bastava esgueirar-se fora das abundâncias. De nada se aprendia, algo sim, muito, mas não bastava, no isolar a vida do corpo e afastar as tentações dos desequilíbrios. Aí foi que descobriu que a dor não se aplacava na fuga, que a dor dominada era a íntima, a dor amada, não como um mártir que dela encena, mas como um profano palhaço,
amigado aos ofícios do ridículo, às artes do fracasso. O borbulhar do amanhã, o grito tão alto que deflora em vazio. Sim, Eleu, o silêncio no caos, a iluminação no quilombo, e quilombo porque essa é uma personagem estrangeira e quilombo em espanhol é bagunça. Mas ao mesmo tempo, em português, quilombo é o quilombo dos Palmares, é o lugar onde ficavam os escravos, né? Então eu gosto de construir essas ambiguidades também. O meio do meio, sabe aquela coisa da terceira margem do rio? O meio do meio, a margem corrente, né? Ou seja, não tem beira, né? Ou seja, a margem corrente de rio, sem corrimões. O pouco é apoio, abstinências, muletas. Fácil ser monge na caverna. Aí que está a tese de Dionísio, né? Aí que está a essência desse personagem, né? Da construção desse personagem. Fácil ser monge na caverna. É muito fácil ser monge isolado. Mais duro é sê-lo na noite dos mortais. Foi o que soube com os passos, foi isso que aprendeu com a experiência. Gente, com essas palavras, a gente vai se encerrando. Amanhã, sobre o que eu quero falar com vocês. Talvez no processo de escrita do livro surja amanhã. Esse trecho surgiu hoje, né? Eu escrevi ele hoje, tá aqui, gente, olha. Foi para vocês verem, não tem nada tá forjado além da forja da palavra. Tipo, tá aqui, ó, essa minha letra que só eu entendo. Eu acho que tá nesse trecho aqui, ó. Olha lá. Ele vai para Nova York, enfim, o Dionísio viaja o mundo até chegar em Berlim e a tragédia que ocorre em Berlim. É a carta do louco no tarô, muito bom, a carta 022. Rosana, manda uma foto pra gente. Um dos alunos era cego, era um dos... é isso, é perfume de mulher, dançando no escuro. Pois é, dançando no escuro, perfume de mulher. E eu gostaria de sugerir para vocês também outra leitura, que é a dança como metáfora do pensamento, do Alain Badiou. Gente, esse papo tá incrível. Eu tô adorando conversar com vocês. Essa devolutiva de vocês, esses comentários que vocês fazem é muito, muito bacana. E eu acho que é um pouco essa a nossa, eu acho que a nossa lição. Como que a gente pode construir uma rotina de escrita? Esse é o convite de Dionísio também. Como que a gente pode construir uma rotina de escrita num tempo anti-rotinas? Né? Como que a gente pode encontrar um equilíbrio como autores, como escritores, como romancistas, uma constância a partir da inconstância? Como que a gente pode obedecer às nossas inconstâncias? Né? É a grande questão. Como que a gente pode obedecer às nossas inconstâncias e a partir daí criar um padrão, criar uma rotina, criar um estímulo, tá? Não fiquem tristes, amanhã a gente volta. Amanhã eu vou falar sobre alguns dos livros mais importantes para se discutir o romance. São dicas de leitura tremendas e essa é uma das ideias. Talvez eu mude de hipótese, tá? Porque a gente é da escola dos repentistas aqui. Mas se não for amanhã, vai ser num dos dias da semana. Todos os dias, gente, das 11h30 ao meio-dia. Diário do Romance. E, gente, divulguem, compartilhem, porque realmente seria muito legal. Obrigado. Gente, eu sei que o tempo de todos vocês é super precioso. E eu quero agradecer essa atenção, quero agradecer essa participação de vocês no Diário do Romance. Um abraço enorme e a gente vai continuar conversando todos os dias ao longo dos próximos 40. Tá bom? Não aos fins de semana, não se esqueçam. Muito bom, gente. Abraço. Tchau.